primeiro governador da história que vai pedir um impeachment. Nós termos um pequeno grupo que se julga intocável, que se julga capaz de fazer de tudo e ficar imune. E cadê o posicionamento do presidente também? Não vi. E quem está calado, na minha opinião, é porque está concordando. Sempre tenho dito que se fosse para ser mais um político igual à grande maioria, que se submete a esses interesses, eu não estaria aqui. Eu estou aqui para fazer diferente. E governador, dia especial hoje, né? Muito especial. Vamos protocolar aqui em Brasília o pedido de afastamento, de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Algo inédito no Brasil, nunca um governador, pelo que me informaram, fez isso. E nós, mineiros, não vamos ficar calados com relação a essa falta de vergonha que está acontecendo. Já vi presidente sofrendo impeachment, mas ministro não, né? Parece que com eles não acontece nada, né? Exato. 2 ex-presidentes já foram afastados, né? Inclusive, um foi preso. E parece que no Supremo é como se a pessoa tivesse um atestado de ser perfeita, intocável. E o que nós estamos vendo, eu acho que é o maior escândalo da história do Brasil. Esse de um juiz da Suprema Corte, que é aquela que deveria ser referência, que deveria inspirar credibilidade, está sendo comprado. E pior, né? Comprado por um sujeito que parece que exerce atividade criminosa, né? Então é algo estarrecedor. O Brasil inteiro indignado, um ministro que está ali ocupando o cargo dele, fica muito claro, não é para poder prestar serviço público, serviço ao povo, né? É para poder enriquecer, né? Um contrato que nenhum escritório de advocacia consegue, 3.600.000 por mês, ele conseguiu para a esposa dele, né? Então, algo que depõe contra as instituições, isso fica muito ruim para o Brasil e nós não vamos ficar calados, não. Não existe nenhum intocável para mim. Intocável é Deus. Aqui na Terra são seres humanos que podem errar. E quando erram, tem de pagar pelo erro. E aqui no Brasil, alguns intocáveis parece que se julgam acima da lei. Mas estamos aí para poder lutar. Pedi para você abrir aqui atrás para me pegar a minha escova de dente. Pronto. Fecha sozinho? Ah, tá bom. Você foi recente, então, para Curitiba? Fui recente, Cheguei lá na pior época possível, um frio. Sim, nossa, acho que fazia uns 5 graus, 7 graus. E foi bem, no começo foi bem difícil, eu consegui me adaptar lá. Pelo frio e tal, mas depois ficou mais tranquilo lá, eu gosto bastante de lá. Eu já conhecia, eu tinha ido umas 3, 4 vezes, porque tem amigos meus da faculdade que são de lá. Você fez a FGV, não sei se você conhece a Link. A Link School of Business. Não. Já ouvi falar de nome, eu não conheço não, só escutei. O fundador da minha faculdade, ele fez a FGV. O Álvaro. Ele fundou uma faculdade aqui no Brasil, que é a Link, que ela tem um estilo parecido com as faculdades americanas de startup, empreendedorismo, que ao contrário de uma faculdade comum de administração, ela ensina você a realmente criar e administrar a própria empresa. Eu queria orar pelo Senhor, por esse momento que a gente vai ter. Posso? Sim. Deus, que esse momento seja o início de uma grande jornada, uma grande batalha contra o mal que veio tentando tomar o controle do nosso país, Pai.
Senhor, te apresento a vida do governador Zema, que antes de ser o governador, antes de ser pré-candidato à presidência, antes de ser um pai, antes de ser um empresário, é o seu filho, Deus. Assim como tantos outros brasileiros, um cristão que acredita no nosso país, Pai. E que tantos aqueles que semeiam o mal e que se veem como intocáveis na nossa nação, Pai, sejam confrontados pela justiça do Teu nome, Senhor. Que esse ato que a gente vai fazer aqui hoje, que o governador propôs de fazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, seja só o início da transformação que o Senhor tem para o nosso país, Pai. Que o Senhor possa, acima de tudo, dar sabedoria e dar discernimento cada vez mais para o nosso governador Zema. Que o Senhor possa conduzir esse dia e que seja feita a Tua vontade. Que o nosso povo conheça a verdade, porque assim como o Senhor diz na Tua palavra, quando o povo conhece a verdade, ele é liberto. Que os intocáveis cheguem, enfim, em encontro da sua justiça, Pai. A isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos ilumine. Tá junto, governador. Estamos juntos. Lá. Lá em Minas eles se posicionaram. Aqui tem alguma posição, começa a causar um constrangimento. É isso aí. Não é isso? Gerar desconforto. Né? Então. Até porque o pessoal anda meio acomodado. Muito acomodado, né? É um comodismo que beira a suspeição. Não é? Tá bom, igual né? a Tá bom não falar Adriana, nada, né? igual a Adriana falou. Vamos lá então. Boa tarde, como vai? Prazer revê-la. Boa tarde a todos. Primeiro governador da história que vai pedir um impeachment. Então, nunca teve, não? Sempre o pioneiro. Sempre o novo, pioneiro, não é isso? Governador, Como vai? como vai? Tudo bem? Tudo bem com Presidente, tudo bem. Cheguei agora do meu Rio Grande. você. E o clima no Senado, como que está? O clima do Senado é o seguinte, é de esvaziamento de sessão, porque está todo mundo, como é que se chama lá em Minas Gerais? Todo mundo de mutuca, todo mundo em casa, Sei. todo mundo Na retaguarda. na retaguarda. Na retaguarda, sim. Aí cancelaram sessões essa semana, não vai ter mais. E o Alcolubro não está fazendo nada para pautar. Já tem vários pedidos. Vários pedidos de impeachment, de CPI, de CPMI, nesse caso do Master, nem isso ele abre. Sei. E aí tem um conflito de interesse, né? Mas hoje vai ser um dia marcante, eu acho. A pressão vai aumentando, a imprensa está de cima, né? Tá. Então, eu acho que isso é que é importante. Eu tô na expectativa de que vai dar certo esse negócio. Tendo que o governador falaria As duas Rubricar? rubrica e o final, só ele, porque nós vamos pedir... Então vou sentar, fica mais fácil. Rubrica todas, então? Hoje eu tô quase matando um. Já liguei pro Viana X-Pando. Mas não vai ter o oitismo, né? Eu te apresento lá a Márcia. Esse tá ok. Quem é da CPI, vamos nos inscrever para falar. Agora. Ah, eu não. Como é que funciona? Na folha, né, Adriano? Era melhor já trazer devagarzinho o governador. É no caminho, né? Nenhum outro partido fez isso. Nós somos o primeiro. Somos o primeiro que está entrando com essa tese. Né? Tem um monte de pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, lá com várias outras coisas. No Senado também. Senado. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com os senhores. Estou aqui hoje muito mais como um brasileiro indignado do que como governador de Minas Gerais. E se nós já tivemos 2 presidentes da República afastados que sofreram impeachment, na minha opinião já passou da hora, pelos fatos que nós já assistimos nesses últimos dias, do mesmo acontecer com ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é pelo bem do Brasil, é pelo bem das instituições. Nós termos um pequeno grupo que se julga intocável, que se julga capaz de fazer de tudo e ficar imune. E não é porque alguém julga que não pode ser julgado. Precisa sim. Eu falo que perfeição só existe no plano
divino. Aqui na Terra todos cometem erros. E parece que no Brasil a magistratura passou a se considerar imune de erros. São seres humanos e cometem erros como qualquer outra carreira. Agora eu fico espantado porque não há nenhuma associação de magistrados se posicionando. Silêncio total, muito estranho. Não vejo a OAB se posicionando. Silêncio. Não vejo centros acadêmicos das faculdades de direito também se posicionar, esse pessoal tão ativo assistindo essas aberrações nesses últimos dias e todo mundo calado, mas ainda bem que nós aqui do Partido Novo estamos aqui, não temos o rabo preso com ninguém, estamos aqui porque sabemos que o que foi cometido é gravíssimo e que merece ser apurado. E como governador de Minas, de um estado que liderou o início do processo de independência do Brasil, eu estou aqui indignado, como quase todos os mineiros. E vamos levar adiante. Não pode existir mais nesse país os intocáveis. Casta existe na Índia. Aqui no Brasil nós temos de acabar com essa casta dos intocáveis. Não pode. É algo gravíssimo, é uma afronta ao brasileiro que levanta cedo, trabalha o dia todo e rala. Se alguém é ambicioso e quer ficar rico, ótimo, mas vá atuar no setor privado e não ficar exercendo um cargo público e se aproveitando disso. Está claríssimo o que aconteceu. É ambicioso, vai para o privado. Tem muitas oportunidades aí. Eu fiquei lá 30 anos, não mata ninguém. Agora, querer ganhar dinheiro a troco de venda de favores, de abertura de algum contato, etc., é algo que nós não podemos admitir. E vamos levar essa batalha até as últimas consequências. Como eu disse, não tenho o rabo preso, estou aqui para fazer o certo. E o que me motivou a ser candidato em 2018 foi a roubalheira e a incompetência do PT que destruiu Minas Gerais. E agora nós estamos aí assistindo novamente algo semelhante. E cadê o posicionamento do presidente também? Não vi. E quem está calado, na minha opinião, é porque está concordando. Porque quem está omisso é porque parece que está achando que tudo que está ocorrendo é normal. E não é. Sempre tenho dito que se fosse para ser mais um político igual à grande maioria que se submete a esses interesses, eu não estaria aqui. Eu estaria tendo uma vida muito melhor. Eu estou aqui para fazer diferente. Estou no governo de Minas há 7 anos e 2 meses. Vai lá ver quantos parentes meus têm empregos lá. 0. Vai lá ver quantos parentes meus se beneficiaram do meu cargo com algum contrato. 0. Então eu estou governador para mostrar, e isso é o DNA do Partido Novo, que é possível nós termos uma política diferente no Brasil. Às vezes vocês jornalistas têm dificuldade de enxergar isso, porque vocês já viram tanta coisa errada que vocês acham que nós somos iguais aos outros. Eu dou razão para vocês, porque quem viu tanta coisa, entra década, sai década, que é feita aqui no Brasil, acha que nós somos iguais. Não somos, entendeu? Nós estamos aqui para fazer diferente. E se tem um partido que pode contribuir com mudanças no Brasil, é esse partido aqui, é essa turma que está aqui. E nós, vagarosamente, lentamente, estamos nos tornando uma referência em questão de valores, de ética, de confiança. Porque até que se alguém proceder errado no partido, quem vai ter o maior interesse de tirar somos nós, mesmo que tenha 1 milhão, 2 ou 5 milhões de votos. Totalmente, vai deturpar o nosso DNA. O nosso DNA é um DNA diferente. Bom, primeiro eu tenho de deixar muito claro que esse movimento nosso, ele não tem nada de eleição. Ele é um movimento pela ética, pela transparência, pela cidadania, exatamente. Coincidiu de estarmos no ano eleitoral. Agora, quem me conhece e sabe, eu entrei na política em 2018 por indignação e inconformismo, e o mesmo está acontecendo nesse momento. Eu levarei a minha pré-campanha e campanha até o final. Estar vice de outro candidato, de certa maneira, é o Partido Novo se vergar questões com as quais nós não concordamos. Muitos deles estão querendo
muitos deles estão querendo colocar pano quente nessa questão. E nós não queremos, não. Nós queremos... Ninguém pode se recusar a ser investigado. Eu fui empresário 30 anos, dezenas de vezes foi lá na empresa que eu presidia, a Receita Federal, o Banco Central, a Receita Estadual, o Ministério do Trabalho. Fui fiscalizado dezenas de vezes e devem estar lá hoje. Agora tem gente aqui que é intocável, não pode ser fiscalizado, não pode ser investigado. Nós temos uma casta diferente aqui no Brasil, a Constituição está lá, essas pessoas aqui são intocáveis, então a nossa luta é essa. Mas precisamos mudar esse modelo mental que existe aqui no Brasil. Tem muita gente que se julga imune e acima da lei. E nós do Novo, apesar de sermos um partido pequeno, temos aqui essa proposta, lei igual para todos, e é isso que vai fazer o Brasil ir adiante. Eu não recebi convite, primeiramente, e como eu disse, eu vou levar até o final. Nós temos propostas diferentes dos outros partidos. O Partido Novo é o que mais combate a corrupção, o Partido Novo é o que mais exige transparência, acabar com essa quantidade de caixas pretas que nós temos aqui no Brasil. Lá em Minas Gerais, tudo que eu faço esse mês como governador, o mês que vem está no portal da transparência. Por que aqui os ministros vão ter as suas despesas, os seus gastos acessíveis só daqui a 100 anos? Então, é isso que nós queremos. Só não quer mostrar aquele que não está fazendo certo. E, infelizmente, a maioria dos políticos no Brasil tem essa visão, tem esse conceito que a coisa pública é meio que propriedade privada deles e não algo que precisa ter uma prestação de contas o mais aberta, o mais transparente possível. Eu vou responder parte da pergunta. Eu diria que tanto Alexandre de Moraes quanto Dias Toffoli estão envolvidos no mesmo problema, cometeram atos criminosos, só que cada um a uma maneira. Penso que os demais ministros devem estar extremamente indignados com Alexandre de Moraes, já que ele foi um negociador muito mais hábil, né? Conseguiu, né, um valor muito mais expressivo, às vezes dezenas de vezes superior ao dos seus colegas, e é uma corte que hoje não tem moral nenhuma para julgar nada. Eu não vejo Alexandre de Moraes, Toffoli, com moral nenhuma para dar nenhuma decisão. São pessoas que estão ali ocupando o cargo, ocupando o seu tempo com interesse pessoal e não a serviço do Brasil. Não são servidores públicos de forma alguma. E fui, inclusive, intimado a semana passada, intimidado pelo ministro Gilmar Mendes, porque no passado a Corte julgou questões de Minas Gerais da forma mais republicana e transparente. Conversei com vários ministros, inclusive ele. E agora, pelo que eu entendi, ele mandou uma conta, como eu tratei o assunto de Minas, seja submisso a mim. Parece que o pensamento ali na Suprema Corte é essa. Se eu decidir alguma coisa, e decidiu corretamente. Então nós temos de mudar essa forma do judiciário brasileiro pensar. Eles acham que se julgaram alguma coisa, alguém que teve uma decisão favorável tem dívida eterna. Não é desse jeito, não. A justiça é cega. Deveria julgar sem olhar nome, sem olhar CPF, sem nada. Deveria julgar o mérito. Não é assim que funciona. Precisamos mudar e o Partido Novo vai agir nesse sentido. Nós estamos aqui atentos. Muito obrigada pela entrevista. Yuri, você citava que hoje os parlamentares do Novo, junto com o governador Romeu Zema, protocolaram então mais um pedido contra o ministro Alexandre de Moraes, um pedido de impeachment. Então, eu lhe pergunto, governador, como a presença do senhor hoje aqui se soma aos outros pedidos que já foram protocolados? Qual é o objetivo desse pedido especificamente? A figura do senhor aqui hoje no Senado é uma espécie de pressão ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já que cabe a ele dar seguimento, dar andamento a esses pedidos, né? Dezenas que seguem parados sem uma resposta publicamente do presidente do Congresso. Qual o objetivo da presença do senhor na participação desse pedido contra o ministro do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, Carol, o motivo de nós estarmos aqui hoje é demonstrarmos essa indignação
esse inconformismo, eu posso dizer que é do povo mineiro, lembrando que Minas Gerais foi o estado que primeiro se levantou pela independência no Brasil, e nós temos isso no nosso DNA, uma indignação e um inconformismo acima da média no Brasil. E como governador de Minas, eu fiz questão de estar aqui hoje para nós acabarmos com essa farra dos intocáveis. Aqui no Brasil, acho que está pior do que na Índia. Na Índia, acho que até as castas já acabaram, mas aqui no Brasil parece que elas estão se consolidando. Nós criamos aqui, dentro do judiciário em especial, uma casta de pessoas que se julgam acima da lei, que podem fazer o que bem entendem. Se alguém que ocupa um cargo público quer enriquecer, vá empreender, peça demissão. É assim que milhões de brasileiros fazem, agora fica ali, em vez de trabalhar como servidor público, fica ali fazendo negociações de interesse privado. Na prática, como o senhor acha que esse pedido pode avançar aqui com o presidente Davi Alcolumbre? Os senhores procuraram o presidente do Congresso? Qual é a diferença desse para os outros pedidos, como eu disse, que já foram protocolados? É um pedido do Partido Novo, um pedido meu, e nós queremos que o presidente avalie. Agora há pouco também ele vai sofrer pedido de impeachment, porque ele está sendo o presidente que só engaveta pedidos de abertura de investigação, de abertura de vários senadores. Então ele está causando também um problema. Parece que nós temos aqui uma peça tentando dar cobertura para outra no Brasil. E nós do Partido Novo, que não temos o rabo preso, como muitos têm, temos essa liberdade de atuar e vamos continuar cobrando. E vocês dos meios de comunicação têm um papel muito importante, que é começar a mostrar isso que está acontecendo aqui. Está todo mundo querendo proteger o colega, porque está tendo alguma vantagem. Nós precisamos acabar com isso. O brasileiro está cansado de ter, ao longo das últimas décadas, aumento de impostos para poder fazer com que essa farra dos intocáveis continue e permaneça como tem acontecido. As tratativas têm sido conduzidas pelo vice-governador Matheus Simões. Existe sim uma boa possibilidade de caminhar nesse sentido. E com relação à minha pré-candidatura, eu a levarei até o final. Eu tenho propostas diferentes, inclusive sou o pré-candidato que mais tem questionado essa pouca vergonha que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. É uma posição minha do Partido Novo e nós precisamos ter na política no Brasil pessoas de fora do sistema. E eu que venho de fora tenho uma visão diferente, até para não continuar fazendo o mesmo que ocorre aqui no Brasil há décadas. É mais um escândalo, é mais uma repetição de algo semelhante ao que aconteceu na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão, sempre alguma mudança, mas mais uma vez as principais autoridades, figuras públicas cooptadas por um mecanismo que faz com que nada possa mudar, com que a farra dos intocáveis continue. E lá em Minas Gerais nós mostramos que é possível fazer diferente. Minas tem 300 mil funcionários públicos, servidores, eu não tenho um parente. E não tem um parente, um amigo meu que tem um contrato com o Estado. É possível sim fazer uma política correta. Lá em Minas nós já mostramos e queremos fazer o mesmo no Brasil. Governador, o Novo... Carol, desde o início da minha carreira política eu tenho um posicionamento, é defender o certo. Se defender o certo faz com que eu perca apoio e até diminua as chances de ser eleito, não é por isso que eu vou defender o errado. Então a minha linha de atuação é facílima de segui-la, é fazer o certo, não acredito em atalhos, não acredito nessas jogadas para poder encobrir coisas erradas. Fui eleito assim, fui reeleito dessa maneira e vou continuar nessa trajetória. Se for para fazer aquilo que sempre foi feito no Brasil, nós estamos cheios de políticos aí para poder fazer. Eu estou aqui para fazer de maneira diferente. O estúdio tem mais alguma pergunta para a gente? Certamente.
Lembrando que essa investigação, até o momento, deve ter apurado 1, 2, 3% do material. Ainda há diversos aparelhos de celulares com questões lá que só Deus sabe o que tem, só Deus sabe quem está envolvido. Então, com toda certeza, essa questão Banco Master vai ter, sim, um peso muito grande nas eleições ao Senado esse ano. E estou muito confiante que haja uma renovação grande, que o Senado passe a ter o protagonismo para o qual ele foi criado, que é excluir, fazer impeachment de ministros do Supremo que nunca cumpriram adequadamente com a sua função, que estão lá para fazer contratos de natureza pessoal e que nunca sofreram impeachment. Já tivemos presidentes que sofreram impeachment, já passou da hora de ministro do Supremo sofrer. E o Senado tem essa grande missão. Pois é, seria algo inédito, né, governador? Um pedido de impeachment contra ministro. Em ano eleitoral, isso pesa para facilitar ou dificultar? Só para a gente encerrar. Eu acho que se a investigação perdurar ou se for concluída antes, se tiver o impeachment antes ou depois, de toda maneira vai ter uma influência no processo eleitoral. Difícil saber qual terá mais peso, mas o caso está em evidência e vai continuar pesando. Tá certo, governador Romeu Zema. Eu agradeço a participação do senhor, Yuri e Débora. Obrigada. Aqui a sala é bem pequena, pessoal. Bem pequena. Vamos lá. Cadê a Karine? Tudo bem? Primeira senhora. Os pedidos de impeachment do Partido Novo do ministro Alexandre de Moraes. Esperamos que dessa vez vá. Amém. Amém. Vamos até ó. Pelo Brasil, Pelo né? Brasil. Pelo Brasil. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Nosso governador. Parabéns, governador. Muito obrigado, viu? Obrigada, governador. Obrigada. Orgulho, parabéns. Parabéns. Aqui é só esse. Acho que aqui é só esse. Eu acho que uma via é importante. Eu não sei